Olá, estamos começando mais um Megafone aqui pela sua rádio Cantareira FM e hoje no formato um pouquinho diferente, né? Hoje eu não tenho convidados, eu vou trazer alguns destaques e trazer também algumas dicas importantes da agenda cultural e trazer algumas dicas também a respeito notícias do dia, né? Então, muito obrigado a você, querido ouvinte, pelo carinho da audiência, você que nos ouve. Lembrando que eu estou ao vivo no YouTube, né? No YouTube, no, também no YouTube, no Twitter, olha, deu um branco aqui no Twitter, e aqui no Facebook da Rádio Cantareira FM. Olha, para começar, eu vou falar um pouquinho a respeito do Caiu na Rede é Cultura. Você sabe o que é o Caiu na Rede é Cultura? Olha, o Caiu na Rede é Cultura é um evento literário, um encontro cultural que acontece já há bastante tempo. Vai acontecer agora a quinta edição do Caiu na Rede é Cultura, a partir do dia 26, a partir do dia 26 de setembro e vai até o dia 11 de outubro, com saraus, com debates, com rodas de literatura, também com várias apresentações, shows, pinturas, né, grafite, pintura nos muros. Então, fique ligado aí, tem uma página, Caiu na Rede é Cultura, um festival de arte da Zona Sul de São Paulo, que vai acontecer a partir do dia 26, do próximo dia 26, Caiu na Rede é Cultura. Então, várias atrações, muito bacana para você poder, né, você que está em casa, curtir, acompanhar o Caiu na Rede é Cultura. Entre as atrações, eu estarei por lá fazendo uma palestra que é o Cordel para Ler o Mundo, também o Sarau Central, no dia 11 de outubro, e dia 29, o Cordel para Ler o Mundo. Tem um Sarau Poesia de Porão, tem o Pichote com grafite, então vai ter muita coisa boa nesse festival Caiu na Rede é Cultura. Também você gosta de podcast, né? Você gosta de ouvir podcast, né? Que é essa nova forma de você estar com o seu celular, ouvir um programa, né? Os podcasts e o rádio estão muito próximos das pessoas, porque hoje nós temos muita imagem, e o rádio e os podcasts, eles fazem com que a gente crie as imagens, com que a gente visualize, a gente cria em nossa mente as imagens, além de possibilitar que você pode, além de você pode ouvir o rádio, o podcast, o seu programa, fazendo qualquer outra coisa, lavando uma louça, escrevendo, fazendo qualquer outra coisa. Então, o rádio e o podcast dá essa possibilidade. E aí, dando essa possibilidade, eu aproveito para indicar dois podcasts bem bacanas. Um deles é o Máquina de Inscrever. Máquina de Inscrever é um podcast rádio arte produzido pela Paloma Clises, e é muito bacana você ouvir o Máquina de Inscrever, e eu gosto muito de ouvi-lo porque tem muitas sacadas muito bacanas. Máquina de Inscrever, o podcast da Paloma Clises. Outra dica muito bacana é o podcast Calma Gente Horrível. Calma Gente Horrível, que é isso? Olha, tem a Ana Roxo, tem também entre a Ana Roxo e a Rita Alves, e tem mais outras colaboradoras que eu não estou com o nome aqui, mas é muito bacana. Eu vou até pesquisar aqui. Esse podcast é polêmico, porque ele traz bastante notícias, comentários, né, assuntos bem polêmicos, mas não só polêmicos, assuntos que precisam ser falados, e de uma forma que a Ana Roxo, a Rita Alves, e tem mais uma colaboradora, deixa eu achar aqui, olha, podcast Calma, Gente Horrível. Deixa eu ver aqui, olha, estou pesquisando
ao vivo aqui para você ver, podcast Calma Gente Horrível, Tati Fadel, Rita Alves, Malu Rodrigues e Ana Roxo. Então, se você não ouviu ainda, procure lá, você vai no Google e esse podcast está no Spotify e em vários outros agregadores de podcast. Calma Gente Horrível, eu indico para você essas duas dicas de podcast. O Máquina de Inscrever e também o Calma Gente Horrível. Outra dica bacana que eu vou passar para vocês é Poetas pela Democracia. O Elcio da Fonseca, que é um poeta daqui da cidade de São Paulo, ele está encabeçando aí, junto com outros colegas, um movimento chamado Poetas pela Democracia, onde são colocados lambes, né, virtuais com poesias falando a respeito da democracia. Então, se você não conhece, procure conhecer lá, Poetas pela Democracia. Então, uma pesquisada no Facebook, também no Instagram e no Google, né? Tem Poetas pela Democracia, é muito bacana. Você pode conhecer esse projeto e até participar. Mandar um abraço aqui, mandar um alô para os ouvintes, para os amigos que sintonizam sempre aqui o Megafone, a Jane Arruda, o doutor Gutenberg Alves no Rio Grande do Norte, o Jefferson Messias em Recife, em Itabira, Pernambuco, você é meu. Também aqui em São Paulo, a Eunice Correia, quem mais? O Jaime Matos, uma galera sintonizada no megafone aqui pela Rádio Cantareira FM, que traz sempre entrevistas, prestação de serviço e a sua participação. Então, eu aqui na minha casa, você na sua casa, e aí, como diz o Mano Velho e o Mano Novo, eu vou sempre homenageando um radialista que eu gosto muito aqui no programa, ele fala, meus amigos e minhas amigas e minhas amigas, meus amigos e meus amigos, né, que sintonizam aqui o megafone, é sempre um prazer, uma alegria estar com vocês. Lembrando também que esse programa é transmitido pela Nossa FM, web rádio nossafm.net no YouTube e no Facebook, né? Um abraço aí para o Dedé Araújo, um abraço a todos os ouvintes e colegas da Nossa FM, que tem aí o compromisso, né, leva sempre o megafone aí com vocês, retransmitindo nessa parceria muito bacana entre o megafone e a rádio Nossa FM e a Cantareira FM. A Chama Poética convida. Chama Poética é um projeto que tem mais de 10 anos que acontece, idealizado pela Fernanda de Almeida Prado, uma produtora cultural, psicóloga, psicanalista, e ela tem aí um trabalho muito bacana com a literatura, com as artes, e a Fernanda promove todos os anos o Festival da Palavra em Assis, na Unesp, em Assis, e aqui em São Paulo, a Fernanda de Almeida Prado, ela produz o Chama Poética, que é um recital muito bacana, com muita qualidade, e ele é temático, muitas vezes tem lá, eu já participei de alguns, que é o Vidas Secas, do rádio, né, a Era de Ouro do Rádio, muitos outros temas. A Fernanda de Almeida Prado, ela trata, né, e ela trabalha na produção do Chama Poética, trazendo sempre um recital de muita qualidade, um recital com muitos talentos, e além desse recital, né, esse recital ele leva a cultura, leva a informação, um espetáculo de qualidade para as pessoas, ele também promove encontros, e foi junto ao Chama Poética que eu conheci o Hélio Camali, o Daniel Medina, o próprio Gabriel de Almeida Prado, o Xande Mello, a Neide Nel, o pessoal do Poema Novo, a Carla Lopes, toda essa gente também que eu conheci
a partir do Chama Poética. Olha, a Leandra Cabral, boa tarde, Leandra, tudo bem? De onde você fala? Seja muito bem-vinda aqui ao megafone da sua Rádio Cantareira FM. Lembrando que estamos no Instagram, também no Twitter e no YouTube da Rádio Cantareira FM. Você pode nos acompanhar. Se você tem uma dica cultural, se você tem uma notícia, se você tem uma agenda cultural, você pode passar para a gente e a gente vai mandando para você, que vai divulgando. Lembrando, eu falei em Hélio Camali, no próximo dia 3, o Hélio Camali vai estar com uma live muito bacana, um concerto, né? Então a gente vai acompanhar aí, dia 13 de outubro, Hélio Camali ao vivo, né? Numa live muito bacana, no Facebook. Então, se você não conhece, se você não tem programação aí para esse dia, você não pode perder o querido Hélio Camali numa apresentação maravilhosa no Facebook. Ele vai estar fazendo um concerto, né? O Hélio, que é um grande talento da música popular brasileira, dia 3 no Facebook, uma live, eu estou até buscando aqui, olha, se eu encontrar, eu vou trazer mais informações a respeito desse show do Hélio Camali, no próximo dia 3 de outubro, no Facebook, você pode procurar lá, Hélio Camali, você vai encontrar o Hélio com essa programação, essa chamada para o próximo show dele, que é dia 3 de outubro. Vai ser muito bacana, eu recomendo esse show do querido Hélio Camali. Estava falando do Chama Poética, que é um projeto da Fernanda de Almeida Prado, e a Fernanda está nesse momento de isolamento, né, esse momento de distanciamento social, ela está com o Chama Poética Convida, às terças e quintas-feiras, no Instagram, @Chama Poética. Então ela traz sempre um convidado especial para conversar e debater literatura, artes. Então, procura lá, olha, se inscreve no canal, @Chama Poética, é muito bacana, são muito bacanas as entrevistas conduzidas e apresentadas pela Fernanda de Almeida Prado. Outra iniciativa muito bacana é o Canal Poetariado. Canal Poetariado, o Hamilton Faria e o César de Carvalho, eles trazem sempre um poeta, e esse poeta convida mais 3 pessoas para debaterem a vida, a obra, a arte desse poeta. Então, se você não conhece, conheça o canal Poetariado. É um canal muito bacana, destacando sempre um artista, um poeta, e aí eles vão falando um pouquinho a respeito da obra, discutindo a obra desse autor convidado. Outro poema, outro canal importante aí que surgiu nesses últimos tempos é o canal Clói. O canal Clói, que também traz poetas para falar sobre a sua vida, sobre a sua arte, sobre poesia. Então, se você não procure conhecer o canal Clói, que é muito bacana. Canal Clói e canal Poetariado, além do Chama Poética, @Chama Poética Convida. Você fica por dentro de entrevistas muito bacanas, falando de poesia, falando de literatura, né? Outra dica importante aqui, olha, Sarau, Luau e o Escambau. Você conhece Sarau, Luau e Escambau? Então vamos lá. Bem como o nome diz, Sarau, Luau e Escambau é o blog do querido jornalista Arnaldo Afonso. Esse blog é no Estadão, e ele traz a agenda cultural, olha, traz a agenda cultural na cidade de São Paulo. O Arnaldo, ele sai buscando, garimpando a agenda cultural na cidade de São Paulo, e ele disponibiliza essa agenda cultural nesse blog, Sarau, Luau e o Escambau. Você pode pesquisar
o Sarau Luau e o Escambau no Google, né? Você pesquisa e a gente você fica por dentro da agenda cultural. Outra dica importante aqui, olha, estava vendo aqui que um colega, um amigo, está participando daquele reality show A Fazenda, e é o primeiro eliminado, que é o Fernandinho Beatbox, grande Fernandinho Beatbox. Eu nem sabia que ele estava participando. Olha, ele foi, segundo a notícia aqui, ele foi eliminado do programa A Fazenda, né, na sua 12ª edição. Vamos dizer aqui, o ministro do Turismo foi diagnosticado com coronavírus. Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, está com Covid-19. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, informou nesta sexta-feira, dia 18, que está com Covid-19. Ele é o 9º ministro da equipe do presidente Jair Bolsonaro infectado pelo coronavírus. Segundo a assessoria do Ministério, Álvaro Antônio não apresentou sintomas da doença e vai continuar trabalhando de casa. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira, dia 18. O ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde, disse em nota. Na última quarta-feira, dia 16, o ministro participou de um almoço com o presidente Bolsonaro e a bancada evangélica, e em seguida da posse no Palácio do Planalto do general Eduardo Pazuello ministro Pazuello como ministro. Ele participou da posse do Pazuello como ministro da Saúde. Então, portanto, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diagnosticado com o novo coronavírus. Então, tem aí uma pessoa do ministério, mais um ministro infectado com o novo coronavírus. Os médicos brasileiros estão investigando aqui, olha, outra notícia, investigando mortes de crianças por Covid-19. A pergunta que se faz com essas palavras, a médica patologista e professora da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, Marisa Donikoff, define em entrevista à BBC Brasil a missão de um grupo de pesquisadores brasileiros que se destaca por um método particular de autópsia para estudar e tentar explicar as mortes por coronavírus entre crianças. Olha só, o que se tem, né, tem muitas vezes uma ideia, mas até hoje não se tem exatamente um mapa de como essa doença atinge as pessoas exatamente em uma idade exata. Tem pessoas mais idosas que são atingidas e não tem problemas, passam por ela, e tem jovens jovens bem de saúde, mas que não resistem a essa doença. Então, é muito importante ficarem atentos, todos se prevenindo contra o coronavírus. A Prefeitura de São Paulo confirma a abertura de escolas em outubro apenas para atividades extracurriculares. Olha, saiu aí uma notícia, né, de que as escolas de São Paulo iriam abrir, mas, olha, muita calma, não é tão simples assim. A partir de 7 de outubro, as escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo serão reabertas aos alunos para as atividades extracurriculares. A confirmação foi feita pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, nesta quinta-feira, dia 17. Já a definição sobre a retomada das aulas presenciais para crianças e adolescentes de até 17 anos só deve ocorrer em novembro. Ora, temos que essas decisões de reabertura não vão afetar, porque já estamos praticamente aí no final do ano letivo. Estamos no final de setembro, nós temos mais um mês de outubro e novembro, então não valeria a pena reabrir as escolas. Vamos continuar a realizar os inquéritos, tanto de adultos quanto de crianças, para poder avaliar e manter essa mesma linha ou ter outra posição a partir de 3 de novembro, disse o prefeito em coletiva de imprensa, uma coletiva virtual de imprensa. A presença dos alunos nas escolas para as atividades extracurriculares é opcional e as instituições de ensino devem receber até 35% dos estudantes nas unidades particulares e 20% deles nas municipais. O limite foi estabelecido pelo governo estadual. O cronograma do ano letivo segue sem definições. Ainda não há data
não dá para falar disso, é prematuro. Qualquer questão levantada agora seria não embasada tecnicamente, mas nós vamos sim lançar mão de todas as estratégias possíveis para dar tranquilidade aos pais, estudantes e professores de que nós recuperaremos toda a aprendizagem, afirmou o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano. Embora sem data definida, os alunos em anos de conclusão de ciclo serão tratados com prioridade na volta às aulas presenciais. Iniciaremos quando pudermos retomar presencialmente pelo terceiro ano ensino fundamental, pelo sexto ano do ensino fundamental, pelo nono ano do ensino fundamental e pelo terceiro ano do ensino fundamental. Há uma razão pedagógica para isso. No ano seguinte, esses alunos estarão mudando de ciclo, tornando a recuperação das aprendizagens mais difíceis, disse o secretário. Nesta quinta-feira, Bruno Covas anunciou também a volta às aulas presenciais e regulares nas universidades da capital paulista, atendendo até 35% dos estudantes. Além disso, o prefeito apresentou os dados da terceira e última etapa do inquérito sorológico realizado em alunos em São Paulo. 16,5% das crianças de 4 a 14 anos não possuem anticorpos para o novo coronavírus. É isso aí, olha, então as escolas abrirão a partir do dia 7 de outubro apenas para atividades extras curriculares, ou seja, para atividades que não são exatamente para o currículo, para provas, são atividades complementares, atividades de pesquisa na escola, de alguma outra busca, mas não exatamente para as aulas, né? E tem um percentual de alunos que podem participar, 20% dos alunos da escola que podem ir presencialmente até as escolas. Então, não existe data definida até o momento para a volta às aulas exatamente. Olha, esse final de semana, para você que está em casa, você que não está saindo de casa, tem aí uma programação de lives, né? Você pode olhar lives do fim de semana, festival tem show de Chico César e um tour no centro de São Paulo. O Centro Histórico de São Paulo é repleto de atrações culturais, belezas arquitetônicas, bares e restaurantes. Levar mais pessoas para desbravar essa região é o objetivo do festival A Vida no Centro. Neste fim de semana, de 19 e 20 de setembro, chega a sua segunda edição. Mas por força da pandemia, as atrações deste ano serão todas virtuais. Festival gratuito, iniciativa do site homônimo, que produz conteúdo e estudos relativos à região central da cidade de São Paulo e da agência de comunicação Coplayers. Reuniu cerca de 6 mil pessoas no passado e terminou com uma grande balada no coreto da Praça Antônio Prado. Este ano, sem aglomeração, uma das opções é assistir ao show do cantor e compositor Chico César, que se apresentará no sábado no Mirante do Edifício Martinelli às 19 horas. Para quem não conhece, muito bacana, Edifício Martinelli às 19 horas. Pouco depois de uma aula de yoga no mesmo local que, se o tempo ajudar, flagrará o pôr do sol entre os arranha-céus da metrópole. A proposta é ressignificar o centro, ligá-lo ao resto da cidade a quem não frequenta. E mesmo de casa, as pessoas estão em busca de novas experiências. Além disso, com o show do Chico César, reafirmamos a vocação do festival em valorizar a brasilidade, diz Cleiton Mello, um dos organizadores. Os passeios pelas ruas e edifícios também serão remotos, feitos pela plataforma Zoom. Um deles, pelo Centro Histórico, já está com 100 vagas lotadas, né, esgotadas. Um outro é pelo edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo. Será feito pelas redes sociais do evento e, por isso, comportará público maior. Muitas pessoas de outros estados estão se inscrevendo, algo que não seria possível se o passeio fosse presencial. Essa modalidade atrai ainda quem tem problema de mobilidade, já que as ruas do centro sofrem com a falta de acessibilidade, aponta a jornalista Denise Bacocina, do site A Vida no Centro. A gastronomia, uma das atrações da cidade, ficará por conta de 2 estabelecimentos que escolheram o centro. No domingo, às 11 horas, o chefe Luiz Capinglia, do Paribar, localizado na Praça Dom José Gaspar, vai ensinar o preparo de 2 saladas, salada de feijão verde com queijo, feta, cremoso e salada de frutos do mar com molho holandês. Ao meio-dia, Lilian Varela, dona do Drosofila,
e a bartender Hannah Giacomi vão ensinar a fazer o coquetel Cassino da Urca, que leva, entre outros ingredientes, cachaça, limão e bitter de laranja, além de contar a história do casarão dos anos 1920, onde o bar funciona na rua Nestor Pestana. Os sátiros ganham palco virtual no festival. A valorização do centro de São Paulo e a retomada da virada cultural dele passa obrigatoriamente pela campanha Os Sátiros, fundado na cidade de São Paulo em 1989 pelos atores e dramaturgos Ivan Cabral e Rodolfo Gaia Vasquez, que aportou na Praça Roosevelt em dezembro de 2000, e serão eles que encerrarão a programação nos 2 dias do festival A Vida no Centro. Então, se você não conhece, procure saber. Os sátiros não poderiam ficar de fora, são um símbolo do centro e grande parceiro nosso, e foram os primeiros a investir em programação teatral online, diz G. Rocha, da Coplayers, uma das organizadoras do festival. A companhia, por meio da SP Escola de Teatro, é uma das apoiadoras do festival, ao lado da Secretaria Municipal de Cultura e da plataforma Fitness Channel. Uma das peças que será apresentada é Todos os Sonhos do Mundo, monólogo com Ivan Cabral, que aborda seu enfrentamento da depressão e da bipolaridade. O espetáculo havia estreado antes de a pandemia chegar ao Brasil e se tornou a primeira peça a entrar em cartaz online. Por acaso, chegou a Covid e eu não podia mais apresentá-la. Foi então que no dia 20 de março passei a fazê-la pelo Instagram e depois pelo YouTube. Estava triste com a quarentena, mas não queria parar. Virou algo histórico, conta Cabral. A peça segue em cartaz online de sexta a domingo e no festival poderá ser vista de graça. O outro espetáculo é A Arte de Encarar o Medo, que conta a história de uma população que chegou à marca de 5.555 dias de quarentena e tem no elenco 14 artistas veteranos da companhia. Diferentemente de Todos os Sonhos do Mundo, a peça foi criada especialmente para o meio digital. Precisamos estar juntos, e no momento o estar junto é assim, sobre que 10 técnicos e um produtor de teatro aqui da cidade de São Paulo tiraram suas vidas durante a quarentena. Temos responsabilidade com o outro, com a arte e de dar esse abraço, mesmo que virtualmente, diz Cabral. Apesar das dificuldades e do recente fechamento de um dos palcos na companhia, o Estação Sátiros, ela não vai desistir da região central. Cabral e Vasquez preparavam para o mês de abril a reabertura do Cine Biju, importante espaço para o cinema de arte inaugurado em 1962 na Praça Roosevelt, e que, entre idas e vindas, funcionou no local até o início dos anos 2000. Porém, segundo Cabral, a ideia é que agora o cinema só receba o público no próximo ano, mantendo seu propósito original de exibir filmes de arte, além de abraçar as produções brasileiras e independentes. O impacto da pandemia nas grandes cidades. Além do lazer, a vida no centro também trará uma reflexão sobre o impacto da pandemia nas grandes cidades. O site usou como base um estudo que aponta, por exemplo, que elas serão policêntricas, ou seja, novos hábitos como home office transformarão bairros que antes serviam como dormitórios, o que acarretará no fortalecimento de comércios locais. No questionamento online, realizado pelo site entre junho e agosto, que recebeu 1.521 respostas, 65% das pessoas disseram que anseiam por uma vizinhança com mais comércios e serviços. Os resultados serão apresentados em um painel que será realizado no sábado, às 15 horas, com a participação da Ana Carla Fonseca, pesquisadora de economia e cidades criativas do país. Rodolfo Garcia Vasquez, dramaturgo e cofundador da Companhia de Teatro Os Sátiros, e Rodrigo Alves, diretor da Associação Nacional de Restaurantes, ANR. O festival arrecadará por meio de doações espontâneas fundos para a Associação Franciscana de Solidariedade, a Cefras, que, com uma tenda instalada no Largo São Francisco, atende a população em situação de rua, uma das questões mais desafiadoras da região central da cidade de São Paulo. Confira os destaques da programação. Olha, no dia 19 tem um tour online no edifício Matarazzo, com destaques para o Jardim do Terraço. Já no dia, isso às 12 horas. Às 13 horas, um tour virtual, a história do Anhangabaú.
Às 17 horas, aula de yoga no Terraço Edifício Martinelli. E às 19 horas, um pocket show com Chico César no Terraço Martinelli. E às 21 horas, peça A Arte de Encarar o Medo, de Os Sátiros, né? Isso no sábado, dia 19, então não perca a programação do festival A Vida no Centro, e também indicar para você, você que gosta de assistir filmes no YouTube, tem lá a série Depois da Hora, falando de memórias, falando de histórias e lugares que eu vivi, que eu participei. Então lá tem histórias de saraus, tem histórias de sertão, história de literatura. Para você que nos ouve, este é o Megafone pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 em FM para a região da Brasilândia, em São Paulo, também no Facebook.com/Cantareira FM, no YouTube e no Twitter. Também transmitido pela nossa FM.net, Megafone, que traz de segunda a sexta música, poesia, entrevistas e prestação de serviços para você. Então, até a próxima segunda, com mais dicas, com mais informações para vocês, com mais prestação de serviço. Hoje, no programa de hoje, falamos da agenda cultural, Caiu na Rede a Cultura, que vai acontecer do dia 26 de setembro ao dia 11 de outubro, com programação com saraus, com pinturas, com debates, com mesas, com shows. Então, fica ligado. Caiu na Rede é Cultura. Falamos também dos podcasts Máquina de Escrever e também do Poetas pela Democracia, Chama Poética Convida, o canal Clói, e falamos do canal Poetariado. Então, um forte abraço e até a próxima edição do Megafone aqui na sua Rádio Cantareira FM. Um forte abraço e continuem se cuidando, continuem usando máscara, álcool gel, e saia de casa realmente, se você tiver que sair. Se não, fique em casa, cuide dos seus. Um forte abraço e até a próxima edição.